Bom dia! Chegamos depois de algum tempo aqui com questões técnicas. Desde as 6 horas da manhã aqui. Estamos desde as 5, não foi não? Chegamos aqui às 5, né? É, né? Graças a Deus também, obrigado pelo Kleber. Ainda bem que hoje é Tudo domingo, certo. né? É verdade. É verdade, pelo menos pra quem tá assistindo em casa, isso é verdade. Pra nós é um sábado à tarde, ensolarado. Nós estamos aqui nesse estúdio para abençoar e ser abençoado. O que é isso? Amém, amém. Esse cara é seminarista, hein, mano? E tô com o Rodrigão hoje. Boa, Rodrigão. Todo mundo já te conhece, então não precisa apresentar. Me conhecem também, mas Pois é. Eduardo, outro seminarista, 2 seminaristas, então hoje tem que ficar atento às heresias. É. Se alguém falar besteira aqui, não deixa não. Seminazistas. Que Nós isso? vamos se comportar hoje. Vamos nos comportar e trazemos aquilo que estudamos Isso. com muito carinho. Vamos orar primeiro então, pedindo Bora. a bênção de Deus sobre essa Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por estar nos dando essa oportunidade de estudar a tua palavra, de conhecer mais de ti, de termos um encontro com o texto bíblico, Pai, de termos uma experiência com a tua palavra, e pedimos que ela penetre os nossos corações, Senhor. Pedimos que ela, de fato, não seja só mais uma leitura, mas que nós possamos meditar nessa leitura, possamos vivenciar essa leitura e que ela possa gerar transformação nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ficar atento no nosso horário aqui, né? Para o pessoal não ter uma EBD de 5 horas. Sim. Mas, 34. Rodrigão, qual que é o capítulo de hoje? Fala para mim. Hoje nós vamos ler Lucas capítulo 23 e capítulo 24. São, acho que aí, capítulos muito... Não que o livro de Lucas não seja rico, mas eu acho que para nós cristãos é um dos capítulos mais importantes do livro de Lucas, né? Com certeza. A gente corre o risco de banalizar por ter ouvido muitas vezes. E é interessante quando a gente usa recursos como, eu até mencionei na aula passada, recursos como vídeos, né? Porque nós estamos falando aqui da morte de Jesus. A gente está falando aqui da crucificação e depois da ressurreição de Cristo. E a gente, é claro que todo cristão e acho que todo brasileiro já escutou essa história. Mas vivenciar o que de fato aconteceu, entender sobre o que se trata, poder experimentar um pouco disso, nem que seja na nossa imaginação ou pela revelação do Espírito, é crucial para nós compreendermos o amor de Cristo. Jesus, na sua infinita sabedoria, pensando agora aqui, sabendo desse nosso esquecimento do sacrifício de Jesus por nós, deixou como memorial a ceia, né? Pra gente celebrar todas as vezes, relembrando o sacrifício de Jesus. E às vezes a gente faz assim, automático, primeiro domingo de manhã, ceia. Todos os cristãos do mundo, acho que praticamente faz como é que fala? Esse ritual, né? Mas o que Jesus quer, eu acho que Jesus quis é que a gente lembrasse. Eu tava pensando agora aqui, eu trabalhei no hospital um tempo atrás, eu trabalhava no hospital Cajuru, no setor de hortas e próteses, que era serviços de trabalhos de maquinário ou objetos para fazer cirurgia. E eu entrava no centro cirúrgico, eu tinha acesso ao centro cirúrgico. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um homem numa maca no centro cirúrgico sendo operado por umas 3 equipes, equipe de crânio, equipe de mão, equipe de perna. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Eu fiquei assim, assustado, olhando e... Caramba! Aí uma vez também eu cheguei dentro do expurgo, que é onde fica o material sujo para limpeza ou para descarte. Eu vi um pé numa caixa, eu falei, meu Deus, um pé aqui. Nossa. Aí com o tempo, aquilo era natural para mim. Chegava lá e tinha um pé, um pé. Olhava, um cara levou 6 tiros. Meu avô fez uma cirurgia numa prótese de acetábulo aqui do cabeça do fêmur. Não entendi E eu assisti, o Sérgio André vai entender. Eu assisti a cirurgia. Um açougueiro, praticamente, ortopedista, cirurgião. pá, batendo ali. Eu assisti naquela cirurgia ali como se fosse uma coisa natural, assim, de longe, né? Tu
pôde assistir a cirurgia do teu próprio familiar. Familiar. Descobri que ele tava internado andando pelos corredores do hospital, que meu avô tava no hospital. Falecido vô. Então, assim, com o passar do tempo, vai se tornando banal, né? Vai se tornando normal. Vamos nos acostumando com aquilo. Nossa, isso diz sobre tanta coisa na vida do É. homem, né? Inclusive sobre o pecado. É. Porque eu não tinha parado pra pensar nessa questão médica, por exemplo, que torna realmente, cara, quantos médicos não passam mal, vomitam, tipo, pensam em desistir por não conseguir lidar com aquilo e depois banaliza toda essa questão. E da Aham. mesma forma, o pecado. Na minha vida, antes de eu me converter, eu acho que todos os princípios éticos, morais que eu tinha, eu violei. Coisas que eu dizia, não, isso eu nunca vou fazer, eu violei. Então, tipo assim, você não chega lá do nada, você vai justificando, você vai se acomodando, você vai entendendo que tá tudo bem ali, até que quanto menos espera, você tá onde você achou que você nunca estaria, né? Uhum. Esse é um outro lado, né? E o outro lado que a gente tá falando hoje, então, é a morte de Cristo, Morte que de Cristo. deixa de nos chocar. Inclusive, eu quero, puxando da oração que nós fizemos, ainda trazer esse pedido pra Deus, né? Que toda vez que nós nos depararmos com a morte e a ressurreição de Cristo, a gente possa ser preparado pelo Espírito Santo Amém. para sermos impactados, porque de fato é um dos pontos maiores da nossa fé. Sim. Amém. Então vamos ler, né? Vamos ler. Vamos chegar para ler, então. Capítulo 23, você lê para mim, Rodrigão? Claro. Tô na versão NVT aqui. Capítulo 23 de Lucas, o julgamento de Jesus diante de Pilatos. Então todo o conselho levou Jesus a Pilatos. Começaram a apresentar o caso. Este homem corrompe o nosso povo, dizendo que não se deve pagar impostos ao governo romano e afirmando ser ele o próprio Cristo, o rei. Então Pilatos lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como você diz. Pilatos se voltou para os principais sacerdotes e para a multidão e disse: Não vejo crime algum neste homem. Mas eles insistiam. Ele provoca revoltas em toda a Judéia com seus ensinamentos, começando pela Galiléia e agora aqui em Jerusalém. Então ele é galileu? Perguntou Pilatos. Quando responderam que sim, Pilatos enviou Herodes Antipas, pois a Galiléia ficava sob a jurisdição. Naqueles dias ele estava em Jerusalém. Herodes se animou com a oportunidade de ver Jesus, pois tinha ouvido falar a seu respeito e esperava havia tempo vê-lo realizar algum milagre. Faz uma série de perguntas a Jesus, mas ele não respondeu. Fez uma série. Enquanto isso, os principais sacerdotes e mestres da lei permaneciam ali gritando acusações. Então Herodes e seus soldados começaram a zombar de Jesus e ridicularizá-lo. Por fim, vestiram nele um manto real e o mandaram de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, tornaram-se amigos. Show. Quer dizer, não tão show. Até aí. Cara, a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, na verdade, não, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse trecho que nós lemos, não foi a primeira coisa em ordem de leitura aqui. Algumas coisas me passaram meio batido a primeira vez que eu li, né? Tá aí a importância de você sempre ler várias vezes, né? Mas acho que a primeira coisa que me chamou a atenção foi o Herodes. Que foi algo gritante, assim. Herodes, ele é o rei ali, né? O governador, digamos assim, que executou João Batista. Meio que contra a sua vontade. Ele gostava de João Batista. Ele admirava João Batista. Só que João Batista falava umas verdades, inclusive para ele, né? Mas ele lidava com isso de certa forma, mas cometeu a besteira de prometer para uma princesa dar a ela o que ela pedisse depois de uma dança dela. E aí ela, por instrução da mãe, pediu que lhe fosse dada a cabeça de João Batista, porque João Batista condenava o relacionamento incestuoso de Herodes, acho que com a mãe dela. Uma coisa mais ou menos assim. Talvez algum detalhe esteja errado. Mas Herodes ele já tinha uma afeição por João Batista e teve já a sua experiência de se ferrar por ter matado João Batista e tinha medo de que João Batista voltasse. Inclusive, uma das possíveis personagens que disseram Jesus ser, né? Quem dizem que eu sou? Isaías não, desculpe. Elias?
o profeta, ou João Batista, que ressuscitou dos mortos e agora vai atrás do rei Herodes, quem Jesus é? Então essa era uma das opções. Então Herodes tinha um certo medo, inclusive, de Jesus ser a ressurreição de João Batista. E aí ele chega nesse momento e ele fica muito feliz por ver Jesus. Eu imagino que ele fica feliz num primeiro momento, genuinamente, porque ele vai ter ali um momento de talvez até aliviar a culpa dele com João Batista. E o principal, ele queria ter aquela sabedoria de João Batista e por que não ver vários milagres que Jesus já fazia em todos os Ver o que lugares. muitos queriam ver e procuravam, né? Exato. Até mesmo Herodes queria ter essa aproximação com Jesus. Até mesmo Herodes. Só que Jesus aqui tá num jeito completamente diferente. É uma coisa muito legal que Jesus diz nas Escrituras quando ele é acusado. Ele diz: todos os sábados eu estive nas sinagogas, ensinando e realizando milagres. Se vocês estão dizendo que eu faço essas coisas, por que vocês não foram lá ver? Ou então, por que vocês estão... Isso aí ele falou no Getsemane, né? Quando eles foram lá aprisionar Jesus, ele falou, por que vocês estão vindo aqui com essa agressividade como se eu me escondesse? Eu tô lá todo sábado, é só ir lá e me pegar, não tem problema. Mas Herodes não foi atrás de Jesus, né? Ele não tinha ali uma real... Tem vejo esse sábio com bons olhos, mas não tinha realmente um temor por Jesus, senão ele teria feito outras coisas, né? Mas esse é um primeiro ponto que me choca, porque o escárnio de Jesus, a maldade com Jesus, foi motivo para outras duas pessoas se tornarem bons amigos. Cara, você se tornar amigo de alguém por meio de escárnio com o inimigo, entre aspas, comum, cara, que amizade malfadada é essa, né, cara? Que amizade ruim é essa? Nossa amizade é construída na nossa maldade. Imagina isso. Não tem O que vai ser entre eu e você também? Tipo, por interesses, né? É algo terrível. E você vê qual que é o nome? A ironia por trás disso. Né? Tá acontecendo o pior momento da história. Sem saber o futuro, né? É o pior momento da história. E aí tem dois ali completamente alheios, fazendo amizades e rindo em cima do que tá acontecendo. Crucifica-o! Vamos tomar um cafezinho aqui, tomar um chá e você. Zoeira, né, cara? Zoeira. É uma zombaria. Mas no final das contas, Herodes também não encontra nada. Só, eu acho que ele, inclusive, intensifica a zombaria ali. Aqui na minha tá escrito que ele tratou com desprezo e escárnio e coloca ele numas vestes irônicas ali e manda de volta pro lado. Ou seja, ele também não encontrou nada, mas pra fazer bem feito ali com quem tava com ele ali, o chefe dos fariseus, o chefe dos sacerdotes e os escribas, ele ainda deu essa zombada com Jesus ali. Só pra satisfazer aquele povo. Eu penso, aí vem aquela questão, né? Tem o profeta não bíblico, que copiou o profeta bíblico, e o profeta bíblico. Mas tem aquele conhecido, né, que diz com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Pois é. É o tio Ben. Tio Ben. Ou, nas escrituras... Ou a Tia May. A Tia Ben? Tia May também, Tia né? May também falou isso? Não, agora nova versão. Eu não vi. Mas também, nas escrituras, Jesus diz, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, e aí, Herodes. Descobriremos depois o que vai acontecer contigo, cara. Mas isso aí, com certeza, ficou no seu histórico. Se queimou. Você viu mais alguma coisa nessa perícope, Rodrigão? Não, só, tipo, a frieza ali. Talvez agora, um pouco mais pra frente, a frieza com que eles tratam isso, né? Acho muito complicado isso. Eles vendo uma injustiça e, por interesse, eles têm a frieza de não tomar uma decisão assertiva. Cara, isso é muito ruim. Você tá vendo errado. Você sabe que aquilo ali não é justo. E você vira as costas. Porque pra mim foi um virar de costas ali pro fato. Total. Cara, não, assim, talvez alguns pensam assim, acho que Herodes tinha um pouquinho de temor. Não tinha nada, cara. Nada. Se ele tivesse algum temor, alguma proximidade com Jesus, o que ele queria só era ver como se ele fosse um mágico de passagem pela cidade. Um circo passando pela cidade. Eu quero ver quem é esse homem que todo mundo fala aí. É ele.
é esse aí. E aí vira as costas, né? E vai fazer amizade aí por interesses. E aí acontece o que acontece. Claro que tudo tinha um propósito e aquilo era para acontecer mesmo. Mas como que seria a história se ele não batesse o pé, Uhum. né? E eu não vou fazer, não é justo, vocês estão tudo doido né, vem aqui, guardas e protege ele, Sim. mate esses fariseus, né? Mas não foi desse jeito, né? O cara virou as costas. Junto com isso vem a prova, né? Aquilo que Jesus de fato prova na sua tribulação. Humanidade completamente perdida, depravada, como diria Spurgeon, acho que usava muito esse termo. Completamente depravada. Você vê que todo mundo teve a oportunidade de fazer algo certo. Todo mundo, inclusive os discípulos. Poxa, Pedrão era o cara, né, mano? A gente já teve o cantar do galo já, né? Pedrão já negou Jesus. Mas, pô, Pedrão, cara, imagina como teria sido a história se Pedrão chegasse lá e falava assim, não precisa, eu sou o discípulo maior dele aqui, tô aqui pra proteger ele. Se ele for ser crucificado, eu vou ser também. Ou melhor, só me crucifica no lugar dele só e tá tudo certo. Imagina. Acho que o Pedro pós-Espírito Santo teria feito muito mais do que isso. Mas aquele Pedro ali... Então, assim, a condenação da humanidade era necessária, né? Então, isso foi com Herodes, isso foi com Pilatos. E o David Guzik é um comentarista que ele tem um Enduring Word, ele comentou a Bíblia toda já e tem algumas coisas legais. O comentário dele é muito bom porque não é tanto dele, na verdade ele sai trazendo citações de várias pessoas. Mas ele coloca Herodes, as 3 pessoas aqui que condenaram Jesus. Então, em primeiro lugar, os chefes dos sacerdotes, né, e os escribas, como é indicado mais à frente. Esses chefes dos sacerdotes e os escribas estão condenando veemente Jesus com determinação, embora claramente ele não tenha feito nada. Então, eles são os principais causadores aqui disso. Então, quando se diz que foram eles que mataram Jesus, faz todo sentido. Eles envolveram outros no processo, mas foram eles que mataram Jesus. O Pilatos, que também por uma questão... Aliás, Pilatos, não sei como que ele será julgado, porque nós não somos juízes, né? Ele claramente, a sentença dele claramente foi Jesus como é que fala quando o cara não é culpado? Inocente. Ele é inocente. A sentença dele foi clara. Jesus é inocente. Não há o que fazer com ele. Não tem. Eu vou punir ele aqui e vou liberar. Até punir ele pelo quê? Já nem sei. Eu vou punir ele porque ele causou encrenca aqui, sei lá. Que ele te irritou. Mas não tem porquê também. Ele é inocente. Mas ainda assim, mais pra frente nós vamos ver, né, que ele vai ceder à multidão. Questão política. É uma responsabilidade dele, né? E aí tem o Herodes aqui, que também é uma questão política. Também é uma questão política, mas ele ainda faz todo um escárnio ali com Jesus. E eu fico... Aí, conforme você estava dizendo, são os 3 que condenaram Jesus ali, conforme você estava dizendo, eu comecei a pensar nas nossas responsabilidades como cristãos. Aqueles que conhecem o caminho e sabem que fazer o que é bom, o que é justo, o que é santo, é mais importante do que qualquer outra coisa. Mais importante do que manter um relacionamento, é mais importante do que manter um bom emprego, é mais importante do que não morrer. Nossa vida está aqui para isso. Então é muito chocante, porque muitas vezes a gente passa Quando você pano, quando né? você fala de questão política, por questão política, quantos cristãos, cara, não estão virando as costas pro evangelho por causa de política? Por causa de ideologias. Estão fazendo o mesmo papel de Pilatos e Herodes. Estão virando as costas para Cristo. Né? Porque, cara, a gente viu agora, né? Vale a pena comentar, toda essa polarização política que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, né? Nitidamente temos 2 lados, mundialmente falando. Para mim, acho que não é diferente disso. E aí, nós que somos cristãos, que devemos expor Cristo, falar do Evangelho, caímos nessas narrativas que os políticos usam para manipular a nós, e Cristo fica, e viramos as costas para Cristo, né? Eu falava esses dias na juventude que a gente não expõe isso nas redes sociais, que nós
como que foi o nosso encontro com Cristo, como que foi a nossa experiência de salvação, como que Jesus nos alcançou, como que eu me converti. As pessoas não conhecem, como que as pessoas te conhecem como cristão, como servo de Jesus, como um cara que talvez faria diferente de Pilatos e Herodes e Pedro, se colocaria de frente lá, me prende, me crucifica no lugar. Não. Vê como fortemente como defensor de alguma ideologia, fortemente como um defensor de um lado político. Nós somos fanáticos por essas coisas, né? Fanáticos. Assim, generalizando, é claro. Mas fanáticos, você Não, entra no perfil eu falo do também cara. de time de futebol, Sim. falo de outras coisas, não só de política. Eu lembro né? quando você estava mencionando isso, você mesmo teve um momento de choque, assim, não, peraí, eu sou conhecido por um time de futebol e não por ser cristão? Exato. E, cara, você entra no perfil do cara, tá lá a ideologia dele na cara, ele não pode se apresentar sem falar da ideologia dele, que ele é fanático por aquilo. Você olha pra pessoa e muitas vezes ela se veste de uma forma característica da ideologia dela. Sem querer dizer aqui que, sei lá, todo mundo que usa barba tá seguindo Nietzsche, né? Todo mundo que usa bigode tá seguindo Nietzsche, não é isso que eu quero dizer. Mas é comum que a pessoa queira se identificar e se expressar por aquilo que ela ama em tudo. Tudo. E com Cristo. E às vezes eu ainda fico uma coisa que me chateia muito, cara, é quando um cristão maduro zomba de um cristão neófito que acabou de se converter. Porque, claro, ele tem uma teologia fraca, ele tem umas empolgações que estão equivocadas, assim, você sabe que tem coisa errada ali, mas ele tá empolgado e você também deveria estar empolgado. Não era pra maturidade matar a sua empolgação. É o tal do primeiro amor. Cara, não é pra maturidade matar a empolgação, é só pra sua empolgação ser mais madura e mais intensa. O cara chega a comentar assim, daqui a pouco passa, daqui a um mês. Nossa, que dor que isso me dá, cara. Daqui a pouco passa, é crente novo. Pô, velho. Parece que o cara não leu o texto de Apocalipse certo, né? Ele inverteu as coisas. Não saia do primeiro amor. Ele pensa, não, todo mundo tem que sair do primeiro amor. Poxa vida! Isso tá certo, mano. Vamos seguir. Eu acho que a gente já pode ir lá pro 26. 26. Versículo 26. A crucificação. Não. É o 26. Pode ser, porque o título aqui tá diferente. Enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão de Cirene vinha do campo. Os soldados o agarraram, puseram uma cruz sobre ele e o obrigaram a carregá-la atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Mas Jesus, dirigindo-se a elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por si mesmas e por seus filhos, pois estão chegando os dias em que dirão: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seios que nunca amamentaram. Suplicarão aos montes, caiam sobre nós, e pedirão colinas, sotérrinos. Pois se fazem essas coisas com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? Show, até aí. Muito bom. Aqui tem duas passagens fortes aqui, né? Na verdade, a primeira delas, que eu não sei se tem como ler isso aqui sem isso chamar a atenção. Talvez seja coisa minha, né? De onde saiu esse Simão, cara? Quem é esse Simão? Por que outros não trazem essa narrativa? Quem é essa sirene? Que sirene que é essa, né, cara? Será que o cara era tão barulhento assim que foi chamado de sirene? Acho que não. Simão de Cirene, um cara com uma sirene na cabeça que ela... Conta pra mim, Rodrigão, quem que é Simão de Cirene, cara? Bom, fala aqui no texto, né, que era um homem do campo. Eu acho que nós estamos lendo Lucas, mas acho que Marcos chega até a falar que ele tinha filhos, né? Simão de Cirene, se eu não me engano, era uma cidade que ficava ali. O comentário que a gente viu antes ficava na África, né? Agora na Líbia. Seria como se fosse na Líbia, uma coisa assim. A cidade de Cirene. Atual Líbia, isso mesmo. Ele é o Líbia, então ele é um sirineu. Então ele é um homem de Cirene. E aí, em Marcos, chega a citar que ele tinha filhos, Alexandre e Rufus. Se eu não estou enganado, são esses dois nomes, os filhos dele. O cara tá passando por lá. Eu acho que estava assistindo, como muita gente estava seguindo. Simplesmente um soldado romano falou: Ô, amigão,
carrega a cruz aqui. E o cara joga a cruz nas costas e carrega por um determinado tempo atrás de Jesus. Jesus à frente sendo açoitado e ele atrás levando a cruz. Do nada. Pensa. Imagina. Tá Pensa. brincando aqui, né? Viu como é que o cara curioso, ele pode... O que você tá fazendo ali? Você nem foi chamado. O cara tá tendo uma briga na rua, o cara sai pra rua lá pra ver a briga. Curioso. Aí dá um tiroteio, uma bala perdida. Não é o caso. Vamos fazer uma brincadeira. Mas... o que a gente falava aqui antes, até brincando, por que aconteceu isso, né? Por que esse homem foi escolhido? Aí tinha aquilo que a gente comentou, que era uma lei dos romanos, que se tava um soldado romano tivesse carregando qualquer coisa e tivesse passando um judeu simples caminhando sossegado para o seu trabalho, sem nenhum peso, ele podia simplesmente pedir pro judeu carregar a mochila dele. Falou, vem aqui, ó, qualquer um, não precisava ser, qualquer soldado romano que pedisse para um judeu carregasse o seu peso, ele era obrigado a carregar porque era uma lei do Império Romano. E se eles não fizessem isso, eles eram punidos. Que é uma questão de soberania mesmo, soberania. Né? De imposição. Então acho que não tem nada, pra mim, eu não vejo no texto nada, tipo, glorioso nisso, né? Nada uma história, que nem, tipo, nada é relatado. Só o nome dele, quem era ele, que ele tinha filhos. Sim. E eu acho que porque ele era judeu, e simplesmente o soldado romano falou, carregue o peso aqui. Acho que não tem muita coisa, mas... Não tem muito, né? O que a gente falou, que você mencionou os filhos dele, né? Bom, supõe-se que esse, pelo menos... Aqui foi afirmado num comentário que eu tô vendo, com muito enfático, que era mesmo em Marcos 15, aparece ele lá com os seus 2 filhos, como foi mencionado. Outros comentários também trazem essa informação, então não parece ser um ponto de conflito. E um dos filhos deles vai aparecer em Romanos depois. Então, o que se cogita em cima disso? Se cogita em cima disso, primeiro, que privilégio que esse cara teve de poder participar da crucificação de Cristo de alguma forma, ainda que obrigado, né? Duvido muito que ele queria participar, mas ainda que obrigado, ele pôde participar. E isso é um privilégio muito grande. Jesus caiu, de acordo com algumas tradições, Jesus caiu 3 vezes durante o caminho da cruz. E essa foi uma delas, e ele foi chamado para ajudar Jesus. E como os filhos dele depois são mencionados como pessoas importantes para a igreja, fica essa indagação, esse ânimo pensando, né, que não foi dito explicitamente na Bíblia, mas fica uma coisa tipo assim, poxa, daquele encontro inesperado, talvez já até fossem seguidores de Jesus, certamente não um dos 12, mas algum dos seguidores de Jesus, e passando por isso, talvez tenha intensificado a fé. Talvez passar por isso tenha... eu comentei com você que naquele filme Paixão de Cristo, eles romantizaram bem essa cena, né? Que quando ele é chamado para carregar a cruz, ele troca olhares com Jesus. Então Jesus com aquele rosto todo inchado, sangrando, o olho tudo arrebentado, e ele fixa o olhar ali em Jesus e ele enxerga uma inocência, uma ternura em Jesus. Ele consegue ver que Jesus não era culpado, porque para muitos que estavam ali em redor dessa via que Jesus estava caminhando, né, a via dolorosa, as pessoas estavam ali, crucificam, talvez muitos descrentes, e talvez ele teve a oportunidade de um encontro com Jesus, um tratamento de choque, né, dá para falar assim. Tô vindo do campo, né, opa, o que tá acontecendo aqui? Talvez ele não tivesse, talvez ouvido falar, mas não tivesse oportunidade de ter um encontro com Jesus, né? Assim como o próprio Herodes não tinha tido, aproveitou o momento, talvez ele também. E aí, será que, né, a gente não conhece, né, cara? A gente não pode julgar aqui, mas será que não foi, pra nós, lendo, foi um homem aleatório. Do nada. Mas pra Jesus tinha um plano, Sim. Né? E aí, depois daquele olhar, daquele encontro de olhares, ele se converte. Tô falando do filme, né? Mas depois das histórias, o filho dele é citado depois no livro de Romanos, quem sabe
ele não virou aí um discípulo de Jesus falando, pô, carreguei a cruz, o sofrimento de Jesus, Jesus sofreu por nós, eu experimentei alguns metros daquilo, aquilo é terrível. E aí testemunhou da vida de Jesus, né? É possível, talvez até provável. É, Embora haja muita indagação no que está sendo dito, né? Porque a gente fica muito receoso quando tem algo que não está explicitamente escrito nas escrituras, né? Mas é uma indagação válida, são pensamentos bons da gente ter, assim, de pensar sobre. Coloca na listinha aí pessoas que você quer conversar quando chegar no céu. Oh, cadê o rapaz da cabeça de sirene aí? Cadê o Sirineu? Quero ele. Inclusive, eu vendo aquele vídeo do Rodrigo Silva, que é o arqueólogo, né? Estudioso aí da palavra de Deus, aí, arqueólogo e também teólogo e historiador, ele fala que alguns anos atrás foi achado naqueles lados lá, uma escavação, foi encontrado alguma caixa com vários ossos, ele fala o nome, que eu não vou lembrar, com vários ossos nomeados de quem era, inclusive um dos ossos da pessoa que foi sepultado naquele lugar era Alexandre, um dos filhos de Simão Cirineu. Simão de Cirene. Daí ele fala que, mas tem vários Simãos de Cirineu. Tem vários Alexandres, né? Mas o fato de ele ser Alexandre Cirineu ou Alexandre de Simão de Cirene. De Simão de Cirene era o filho de... Então, de fato, existiu mesmo esses personagens ali, né? Sim, muito bom. Se há algo prático para nós tirarmos disso, eu penso que talvez a forma com que nós olhamos para as coisas terríveis que nos acontecem, até mesmo as injustiças, né? E como nós somos pegos desprevenidos, pô, Simão foi pego bem desprevenido para passar por parte de uma tortura. Claro que, pô, ele só carregou um pezinho ali. E a tortura maior dele ali foi, acho que emocional. Mas, ok, né? É só um pouco. Ele chegou perto da tortura que Jesus estava vivendo. É pouco, sim. Mas olha o tamanho do privilégio que isso foi. E ele, inclusive, ficou marcado ao ponto de nós estarmos lendo sobre ele. Então, que isso sirva pelo menos para nós olharmos para as tribulações que aparecem nas nossas vidas e encararmos ela com fé, crendo que Deus tem um propósito naquilo que ele faz. Amém. O outro ponto que também está nessa perícope, que me chamou muita atenção, é a frase que Jesus manda para as mulheres. É um daqueles momentos que você fala assim, pô, Jesus precisava, né? Precisava, né? Quando ele vira pra Maria, né? Fala, que tenho eu contigo, mulher? Que isso, Jesus, sua mãe! É um desses momentos onde ele traz um ensinamento tão importante que ele precisa chocar para ensinar o que ele tem para ensinar. Olha o que ele falou lá, né? As mulheres estavam chorando, lamentando. E aí, como é que tá lá, Rodrigão? No 28 ali? Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por si mesmas e por seus filhos. Pois estão chegando os dias em que dirão felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seios que nunca amamentaram. Suplicarão aos montes, caiam sobre nós e pedirão às colinas sotérrinos. Melhor descrevendo, vão estar pedindo para morrer. Basicamente é isso, né? Por causa da tribulação que vai acontecer, né? E ainda o 31? Pois se fazem essas coisas com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? Ok, aqui ele traz então uma figura de linguagem aí, né? E no caso, a árvore verde é ele. Porque ele é a árvore, digamos assim, boa. Ele é a árvore que dá frutos. Ele é uma boa árvore. E aí ele tá pensando assim, se eu tô sendo tratado dessa forma, imagine os pecadores. Imagina os infrutíferos. Os infrutíferos. Imagina as árvores secas. Pesado. Exato. E olha tudo que ele fala. Ele traz alguns pontos importantes da cultura ali judaica, porque ser estéril, não ter filhos, era uma maldição celestial. Mas chega ao ponto onde a mulher preferiria ser estéril do que viver aquilo que está vivendo. E ele aqui está falando da grande tribulação. Ele está falando do julgamento. Mudei de página, não sei porquê. E depois, então, ele faz essa inversão de valor. Bem-aventurada será aquela que for estéril.
Nossa. Dá pra gente viajar muito nisso ainda também, né? Porque Aham. a gente é as nossas definições de bem-aventurança quando não sabemos nada aos olhos do nosso Deus. E aí depois... E ele traz essa que você descreveu muitíssimo bem. Cara, elas estão suplicando para que as montanhas caiam sobre elas e as colinas as cubram. Buscar a morte e não encontrá-la. Isso é pior do que uma tortura, com certeza. Você está se torturando na expectativa de morrer e não consegue morrer. Ele tava dando aqui um título pro livro do Vilibaldo. E pedirão para si a morte. Exatamente, Vilibaldo. É, Estamos eu já e está você nas aqui, bancas, hein? fazendo merchan aqui, espero meu dinheirinho. Show. Então, aqui, eu acho que esse é um dos pontos que me chama muita atenção. E aí ele ainda traz, um dos comentaristas aqui trouxe algo que eu achei muito legal, que ele traz aqui, ó. Como entender essa fala de Jesus para as mulheres, né? Não se trata, por acaso, de uma advertência contra uma piedade puramente sentimental, que não se torna conversão e fé vívida. De nada serve lamentar por palavras e sentimentos os sofrimentos deste mundo se a nossa vida continua sempre igual. Nossa, cara, isso aqui pra mim foi um tapão na cara, porque o seminarista usa uns termos desnecessários. Isso aqui foi uma repreensão muito sábia. Muito sábia. Porque, cara, como a gente vive isso? Quem não se emociona com essa história? Quem não acha Jesus lindo? Quem não acha Jesus santo? Um grande homem? Nossa, cara, não conheço ninguém que não goste de Jesus. Quem não gosta de Jesus? Agora, quantos transformam esse sentimentalismo, às vezes exacerbado pelas experiências carnais, como teremos críticas a fazer a movimentos aí que tem essa ênfase muito forte, né, no sentimento. Uhum. Como também tem aqueles que simplesmente olham, acham uma história comovente, mas não é sobre comover-se, é sobre nascer de novo. É sobre entregar sua vida a Cristo, não ser mais o dono de sua própria vida. Então, de que me adianta o seu choro? Do que me adianta que você se comova assistindo o filme? Quem não comover com aquele filme? Uhum. Do que me adianta se a tua vida não foi entregue a Cristo? E entregar a vida para Cristo não é levantar a mão lá na frente. Entregar a vida para Cristo é viver Cristo. Viver Cristo. Então, para mim, essa é uma crítica que cabe muito bem. Ela nem é uma crítica recente, já faz um tempo. Mas se aplica Nos dias muito de hoje. aos nossos tempos. E não vou nem dizer que é aos jovens, aos adolescentes, não. À humanidade. Isso pra mim também cai bem quando a gente fica lamentando pelas coisas. Porque assim, né? Você chorar por um ente querido que partiu, isso é comovente mesmo. A gente chora porque sente a dor da saudade e tal e tudo mais. Mas eu acho que nesse contexto aqui, tá dizendo assim, não, é como se hoje eu ficasse lamentando pelas coisas que estão acontecendo na humanidade. A gente vê que a humanidade está se degradando, né? Tá acontecendo guerras, né? A gente tá vendo guerras acontecendo, países estão guerreando, pessoas estão fugindo de suas nações por causa da guerra, estão perdendo tudo que tinha, os seus bens. E nós aqui, não adianta ficar chorando, lamentando pelo que está acontecendo, porque a Bíblia diz que vai piorar, as coisas vão ficar ruins, mas o que tem que permanecer é a sua fé firmada em Cristo Jesus. E enquanto tivermos fôlego, temos que anunciar a palavra. Porque se nós esquecermos do sacrifício que nós falamos no começo aqui, de Jesus, a nossa fé se torna frívida, que fala, né? Acho que é. Fria. Torna sem motivo. Indiferente, insensível. Indiferente. Isso mesmo. É indiferente. Eu sou indiferente. Agora, se eu continuo lembrando e trazendo a memória, e aí eu vou entender que isso vai acontecer, mas, sobretudo, entretanto, nós já somos vitoriosos em nome de Jesus. Podemos ficar lamentando, temos que nos preocupar com quem ainda não ouviu a palavra. Temos que pronunciar e não ficar, meu Deus. Então não adianta de nada. Então eu vou entrar, eu vou fugir. Não vou...
É que esse negócio, não vou comer isso, não vou comer aquilo, porque é da nova era, não vou mais assistir nada, vou entrar aqui nesse estúdio aqui e ficar aqui até morrer. Não é o sentido do cristianismo. Sim. O sentido do cristianismo é, sim, temer, sim, ter medo, sim, mas ter fé de que Cristo Jesus é o nosso Salvador. Amém. E nós precisamos proclamar isso, não ficar escondendo isso dos outros. Parece que a gente esconde, né? Uhum. A gente não quer que as pessoas saibam, não vou falar. O problema é, não sabe, beleza. Tomara que apareça aí um Jesus e põe uma cruz nas suas costas e você tem a oportunidade de conhecer Jesus, porque eu não vou fazer isso. Triste. Triste, cara. Triste, Triste. terrível mesmo. E às vezes a gente se esconde atrás dessas coisas realmente, né? Tipo, não, o mundo vai só piorar mesmo, então vou fazer o quê? Mas é exatamente por isso que nos foi avisado, para que não percamos o ânimo, né? A determinação de cumprir com a nossa tarefa. Beleza, biblicamente, nós não vamos vencer a depreciação do mundo, a depravação do homem. Nós não vamos vencer. O mundo vai se tornar pior. Mas nós faremos toda a diferença na vida de muitas pessoas pela graça de Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo através de nós. Sim. Então, assim, cara, quem é você para estar pensando em assuntos maiores do que a sua vida? Tipo, não, deixa que sobre o que é eternidade, sobre o que é pré-determinado, sobre o que tem que acontecer ou não, deixa que Deus cuida disso, cuida do agora e cumpra a sua fé. Exatamente. Acho que essa é a pegada, né? Exatamente. Show. A palavrinha final aqui do comentarista. Apesar de todas as nossas palavras de horror à vista do homem e dos sofrimentos dos inocentes, não somos nós, porventura, demasiado inclinados a banalizar o mal? Acho que fecha tudo que nós estamos conversando aqui, né? Nesse ponto de, cara, não se esqueça, não banalize, não se acomode e não fique só num sentimento vão. Só lamentando. Só lamentando. E lembre-se da palavra de Jesus, né? Se foi assim com a vara verde, imagina com a seca. Muito bom. Show. Vamos seguir? Não, nós vamos. Deixa eu ver nosso tempo aqui. Acho que nós precisamos ir pro 24. Nós temos aí mais ou menos 20 minutinhos. Show. Vamos pro 24, então. Jesus foi, então, sepultado. Temos uma cena ali muito legal. É importante mencioná-la ali ainda no final do 23, que é a do homem chamado José, membro do conselho, homem bom, justo, que não concordara nem com o desígnio, nem com a ação deles. Ele era de Arimateias, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Então ele foi até Pilatos, pediu o corpo, envolveu num lençol, numa tumba talhada na pedra, que não havia sido usada, ele o colocou lá. Por que isso é importante? Nós vamos ver mais adiante a questão do cumprimento das profecias. E já dando um spoiler aqui, cara, como a caminhada, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo cumprem aquilo que havia sido escrito há muito tempo atrás. É necessário que, ao olharmos para tudo que Jesus passou, nós percebamos que as profecias muito mais antigas do que Cristo, e isso não tem mistério, porque pra gente jogou tudo num livro só, né? Então a gente parece que, não, muito fácil a página, não tem página no meu, a página 1832 do meu livro cumprir o que está escrito na página 882. Olha só que coincidência. Pois é. Nem percebi, mas enfim. É muito fácil pensar dessa forma, mas historicamente, academicamente, é muito óbvio, é muito claro já que esses textos foram escritos em períodos muito distintos, inclusive em línguas distintas, né? Então, assim, não é necessário ter dúvidas científicas sobre isso. Inclusive, eu queria, não vai ter aqui no nosso texto agora, mas uma frase marcante de Jesus na cruz é: Senhor meu, por que me abandonastes? Né? Não tem no livro de Lucas. Mas eu vou voltar lá que na outra página que eu falei aqui, que é a da 882. Eu estou, na verdade, na 883, que é a próxima, no Salmo 22, que é um dos salmos que nós consideramos messiânicos, porque ele traz questões que... Ele está descrevendo Jesus. Ele está descrevendo Jesus na cruz, ele está descrevendo
tudo que Jesus passou, a gente tem aqueles aspectos do cumprimento profético tanto próximo quanto messiânico, e às vezes apocalíptico, inclusive, né? Então tem esse duplo cumprimento das profecias. Então, ok, tudo bem pensar que essa profecia teve a sua função para Davi, por exemplo, se de fato é de Davi, para quando ele escreveu, ou próximo dele. Mas é tão evidente que Jesus está cumprindo essa profecia. É um salmo. Não tinha intenção de ser profético, mas foi. Então vou ler só um pouquinho dele aqui. Meu Deus, por que me abandonaste, descuidado de me salvar? Já começou com meu Deus lá, que é o que Jesus fala. Nós não podemos ler aquela passagem de Jesus sem perceber a menção a esse salmo. As falas de Jesus são uma menção a esse salmo. Então preciso vir aqui para entender o que ele falou. Descuidado de me salvar, apesar das palavras do meu rugir. Meu Deus, eu grito de dia e de noite. Desculpa, eu grito de dia e não me respondes, de noite e nunca tenho descanso. Tu és santo, habitando os louvores de Israel. Nossos pais confiavam em ti, e tu os salvavas. Eles gritavam a ti e escapavam. Confiavam em ti e nunca se envergonharam. Quanto a mim, sou verme, não homem. Riso dos homens e desprezo do povo. Todos os que me veem caçoam de mim. Abrem a boca e maneiam a cabeça. Que ele recorra ao Senhor, que ele o liberte, que o salve, se é que o ama. Pois és tu que me tirou do ventre de minha mãe, quem me confiou ao seu peito. Eu fui lançado a ti ao sair das entranhas, tu és o meu Deus desde o ventre materno. Não fique longe de mim, pois a angústia está perto e não há quem me socorra. Eu vou parar por aqui. Não é o único texto muito messiânico que a gente tem na Bíblia. Na verdade, tem um ainda que eu gosto mais ainda, mas não quis. Eu quis trazer esse do Por que me abandonaste? Mas ainda temos o Isaías 53, né? Uhum. Que é o cordeiro levado em silêncio para ser moído. Nele não havia nenhuma beleza. Agradou a Deus moê-lo e por suas pisaduras fomos sarados. Não é a frase do Rodrigo. Não, Rodrigo não, do Rodolfo Abrantes. É de Isaías 53. Maravilhoso também. Se ficou curioso, que bom, era a intenção. Só ir lá abrir a Bíblia e. Mas vamos ler ler esse então texto. aqui os discípulos no caminho de Emaús, né? Eles não são discípulos de Emaús, não, né? Emaús é só uma cidade. Estavam voltando pra casa. Sim. Bora lá então. Quer que cante a música ou leia o texto? Canta a música, por favor. Já que tem as duas opções, canta a música. É a partir de qual ali? Do 13. 13 já, né? Uhum. Caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles se abriram, os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisa? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje, bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando
o que as escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como com quem seguiria viagem, mas eles insistiram. Fique conosco esta noite, pois já está tarde. E Jesus foi à casa deles, foi à casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão, o abençoou, depois partiu-o e lhe deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: É verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Aqui o nosso contexto é Jesus já havia ressuscitado, as mulheres foram até o sepulcro assim que amanheceu domingo, bem cedinho após o sábado. Então foi no domingo já de manhã. Passou-se o sábado, o domingo, se não me engano, ele começa na noite do sábado, entre aspas, e aí logo cedinho elas foram lá. No que elas chegaram lá, Jesus já não estava, o sepulcro estava aberto, ficou ali apenas as roupas dele. No que elas se atordoaram com isso, 2 anjos ali apareceram e falaram: por que vocês estão procurando ele aqui? Ele não tinha avisado que ele iria ressuscitar? Aí vem o nosso julgamento profundo, né, da amnésia dos crentes ali, né? Gente, Jesus está falando disso desde o início, né? Vocês não entenderam ainda. Mas é interessante quando a gente olha para essas atitudes humanas e acha elas ridículas, porque elas apontam para nós. Quando nós pecamos, quando nós optamos por fazer algo que foge da vontade de Deus, também nós estamos sendo ridículos, tão ridículos quanto aqueles, mas vou seguir. E aí, então, elas divulgaram pros discípulos, pros 11 e para outros que estavam ali. Eles foram lá, olharam o sepulcro, realmente estava exatamente tudo como elas descreveram, e isso também está descrito aqui na história de Emaús, dos discípulos em caminho de Emaús. E aí, 2 daqueles que estavam participando de tudo aquilo, não dos 11, né, mas que estavam ali ouvindo as mulheres, partiram para Emaús. Jesus ainda não havia dado aqui a instrução final, né, de ficarem em Jerusalém. Ele não havia dito isso ainda. Talvez, pelo menos, não como última instrução. Talvez ele tivesse dito em outro momento do ministério dele, eu não estou me recordando. Mas então esse é o contexto do que está acontecendo aqui. Esses 2 partem para Emaús, abandonando ali Jerusalém. A vida deles acabou. Eles eram seguidores de Jesus Cristo. O que eles faziam da vida era seguir Jesus Cristo. Eles ouviam do Mestre, eles viviam com o Mestre. Não sei exatamente como era todos os discípulos de Jesus, né? Eu sei que os 11 ali, ou melhor, os 12 antes da traição, eu sei que os 12 ali realmente viviam dia e noite com Jesus, né? Os outros eu não tenho certeza, mas muitos seguiam ele para onde quer que ele fosse. Então, é uma sensação muito curiosa. Inclusive, eu tô lendo um livro chamado Esperança para Viver e para Morrer. Foi recomendação da Cris, da nossa capelã. E ele trata muitos assuntos relacionados à morte. Mas um deles é como é estranho, e eu vivi isso na pele, quando você tá no hospital e você sai do hospital. Eu fiquei no hospital 9 dias. E aí eu saí do hospital. Eu comentei com a minha mãe, falei: nossa, mãe, parece que eu perdi o propósito da minha vida, assim, no sentido... É mais leve do que essas palavras soam, né? Não é assim tão intenso. Mas é porque no hospital tudo que importa é eu sobreviver mais um dia. No hospital tudo que importa é eu cumprir com os exames, né? E, tipo, tudo se resume a estar no hospital. Quando você sai dali, você fica tipo, e agora? Porque no hospital você não trabalha, no hospital você não tem compromisso nenhum. É só sobre o hospital. É só sobre cumprir a rotina. E você sai, você fica meio perdido, assim, por um momento, né? Claro que logo você se situa, né? Mas eu imagino que esses discípulos estavam com um sentimento muito próximo disso. Eu imagino que esses discípulos, eles estavam ali acostumados a tudo da vida deles era seguir Jesus. E agora, Jesus morreu. No versículo 21 diz assim: tínhamos esperança. Começa com essa frase. Se tínhamos, não tem mais. Eles tinham perdido a esperança. Tá morto, Estavam né? voltando para casa
Porque é mais aquele negócio, né? Viveram com Jesus. Jesus deu sinais, tudo bem que não foi claríssimo, né? Eu acho que eles esperavam que aconteceria, mas que não seria desse jeito, né? Que Jesus morreria. Eu creio que alguns não acreditavam. Não, É, peraí, ô acho que eles Jesus. pensavam que era mais filosófico, assim. Como Embora assim? Vai não morrer e sei se pra voltar. todos, mas pelo menos pros 11 ele foi muito claro. Mas o povo estava em volta ali, mas como assim? Falou ali que. Comer minha carne? Como assim? Então, eu acho que não estava sendo muito. Não era uma clareza. Então, eles perderam a esperança. Tínhamos esperança que ele fosse aquele que nos resgataria, que resgataria Israel, olha só. Então, eles estavam sem esperança, estavam desolados, estavam voltando para casa tristes, em luto. Jesus morreu. Então, eles não sabiam ainda que Jesus tinha ressuscitado. E como eles o amavam, né? Porque, tipo assim, quando o estranho ali, né, que era Jesus, se aproxima e pergunta do que vocês estão conversando, eles param, se entristecem e conversam com esse cara. Tipo assim, cara, pesou, cara, pesou. Então não era falta de amor por Jesus. Era falta de fé mesmo. Era falta de compreender o que Jesus já havia ensinado, né? E aquela questão também, que a gente não mencionou aqui, mas que talvez seja interessante. A expectativa judaica, né, do Messias era de um libertador político, né, muito provavelmente. Era de um libertador da nação, né? Os judeus são exilados ali, né? Embora vivam na sua terra, não é mais a terra deles. Estão ali em Jerusalém, mas não é a terra deles, né? Então, os judeus estão exilados. Então, assim, como ele pensa, ele ia libertar a nação de Israel. E outra coisa, ele é o Messias e o rei dos judeus, ele é o rei do mundo, cara. Né? Tipo, ele é muito maior do que essas expectativas dos judeus sobre o Messias. Mas, enfim. Então, eles realmente estavam muito frustrados. Porque como ele vai ser nosso libertador se agora ele morreu? É nós que estamos precisando libertar ele, mas já nem dá tempo mais. Muito tristes, de fato. E aí, seguindo, Jesus expõe a eles o quê? As Escrituras. Essa ênfase de Jesus em revelar como era necessário que se cumprisse o que estava escrito nas Escrituras. Compreender e ter os seus olhos abertos para quem Deus é e para quem Jesus é, através da compreensão das Escrituras. Jesus ali podia ter feito milagres e já mostrado de cara que ele era Jesus. Jesus poderia ter abordado eles de muitas formas para convencê-los que Jesus estava vivo, mas ele não queria convencê-los de que ele estava vivo. Ele queria cultivar no coração deles a fé, ver a ação de Deus através das Escrituras. Eles queriam que eles compreendessem um propósito de tudo aquilo. Então, aí Jesus traz isso, chama eles, fala, como vocês são devagar para entender as coisas, né? Mas vem cá, deixa eu, desde Moisés até agora, mostrar como Cristo cumpriu todas as Escrituras, como ele não fugiu de nada e como ele viveu de uma forma profética. E eles compreenderam tudo isso, ficaram muito amigos ali do rapaz, né? Viram que estava acabando o tempo, estava anoitecendo, eu quero dizer, e aí insistem com ele. Imagina se não tivessem insistido. Nossa, esse cis da Bíblia é muito interessante. Não, mas e daí é legal também que Jesus, né, fica assim, eu vou seguir então. Eu vou seguir. Não, por favor, fique, né, tá tarde. Perigoso, daí Jesus aceita o convite, né, para entrar na casa dos dois discípulos ali. Talvez estivesse ali até testando o ânimo deles, né? Testando o amor deles ao próximo, sei lá. Entenderam agora? Tipo assim, né? Já dei outra lição, aula pra vocês aqui. Que, né? Porque, pô, são tolos, não entenderam? Sim. Né? Mas uma coisa que eu vejo aí nessa passagem, até uma vez também eu trouxe uma palavra, já ouvi também várias sobre esse texto de Emaús, é que quantos de nós estamos andando sem reconhecer Jesus? Porque quando a gente. É aquilo que a gente fala, a gente entra no automático. A gente está andando e não está reconhecendo. A gente está andando sem esperança. A gente está andando sem crer, sem ter fé. Está apagado. É como se Jesus não tivesse ressuscitado. Quantos de nós estamos vivendo desse jeito? Desanimados, tristes, chorando, pedindo para morrer.
Igual fala no texto anterior, né? Uhum. Quando Jesus está indo para ser crucificado. Quando ele fala para as mulheres. E, Jesus está andando do lado. Jesus nunca nos deixou. Isso pra mim tá uma coisa forte que fica para mim. Jesus, ele morreu, ressuscitou. E estava caminhando do lado dos dois camaradas. E ainda assim eles estavam vivendo sem esperança. Eles tinham perdido esperança. Claro que no contexto dele é diferente do nosso, que hoje conhecemos e estamos lendo a história deles. Uhum. Mas hoje muitos de nós vemos assim. Andamos sem reconhecer Jesus. E nós estamos ouvindo a palavra e a palavra está dizendo para a gente, tolos, vocês não estão compreendendo as escrituras. Né? Pô, eu tenho de bom ânimo, eu venci o mundo. Te lê isso, a gente ouve sobre isso, músicas que falam sobre isso. E aí, qualquer circunstância da vida, a gente esmorece e perde a esperança. Eu acho que esse perder a esperança é aquilo que a gente falou, e vou repetir. Da gente relembrar que Jesus ressuscitou, cara. Jesus, ele morreu e ressuscitou. Diferente de muitos, ele morreu e ressuscitou. Estou falando de alguns que uns seguem por aí, né? Não vou citar religiões aqui. Sim. Mas ele ressuscitou e a gente esquece disso. E os dois ali, recentemente, um dia após a ressurreição de Jesus, Jesus estava caminhando com eles não estavam reconhecendo Jesus. Então nós precisamos reconhecer Jesus Cristo. Amém. Nós precisamos olhar para o lado e saber que Jesus está com a gente. Saber que Deus está olhando para nós na nossa caminhada. De família, de casamento, de qualquer circunstância que seja, solteiro, casado, no trabalho, no colégio, na faculdade, sei lá, luto, qualquer coisa que você esteja passando, Jesus está com você porque ele ressuscitou e ele está ali para nos consolar e nos salvar. Amém. Né? É muito forte isso, sabe, cara? Sim. E daí vem agora a parte que a gente ia falar, né? Que ele entra dentro da casa e aí tem aquele momento ali de comer lança, né? Comer alguma coisa, estavam com fome. Mas acabou nosso de tempo, noite. cara. Não vamos poder falar sobre isso. Ai. Acabou. Mas tudo isso está muito relacionado à ceia, né? Inclusive os olhos daqueles dois foi aberto durante a ceia, Jesus partindo o pão. Uhum. Mas vamos aproveitar que hoje é dia de ceia. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecendo quem tu és. Você falou que ia cantar, cantou, né? Aí, eu declamei. Boa. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Pois é, gente. Vamos seguir, na verdade. Espero que a palavra continue moendo os nossos corações. Vamos seguir com o culto agora, né? Juntos. Espero que presencialmente, para todos que puderem. Os que não puderem, teremos uma outra oportunidade. Amém. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau.